Fala pessoal, professor Jonathan Castro falando. Hoje nós falaremos sobre relações métricas num triângulo retângulo, beleza? Primeira coisa importante nós entendermos, o que é um triângulo retângulo, Jonathan? Vamos lá. O triângulo retângulo é todo triângulo cujo maior ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um triângulo retângulo ABC. E observa como eu coloquei o ângulo de 90 graus aqui no vértice A, tudo bem? E assim, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai identificar aqui são os elementos do triângulo retângulo. Rapidamente, se liga só em mim. Eu tenho aqui o vértice A, o lado oposto ao vértice Azão eu chamei de Azinho. O lado oposto ao vértice Bzão eu chamei de Bzinho. E o lado oposto ao vértice Czão eu chamei de Czinho, tudo bem? Então, enquanto Azão, Bzão e Czão são vértices, Azinho, Bzinho e Czinho serão os nossos lados, ok? Primeira coisa importante, segunda coisa importante para nós destacarmos aqui, é a nomenclatura dos lados. Então, o que eu tenho aqui? Se liga. Oposto ao ângulo de 90 graus, sempre vou ter o meu lado Azinho, que eu vou chamar de hipotenusa. Então, lembra. O lado oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo retângulo nós chamamos de hipotenusa, ok? Os outros dois lados serão os nossos catetos, ok? Uma coisa importante, a hipotenusa, como ela está oposta ao ângulo de 90 graus, ela está oposta ao maior ângulo, consequentemente, a hipotenusa sempre será o maior lado. Não esquece disso. A hipotenusa do triângulo retângulo sempre será o maior lado, ok? Bom, quanto aos catetos, existe uma característica importante nós destacarmos, que é a seguinte. Bom, além dos três lados A, B e C, eu também destaquei aqui em vermelho o Hzinho. O que é o Hzinho? É a altura relativa à hipotenusa. Então, repara que é uma altura que bate em cima da nossa hipotenusa, tudo bem? Só que, porque eu estou comentando sobre a altura, os dois catetos, eles também são considerados alturas. O que acontece? Se você mudar um pouco a perspectiva desse desenho, você vai perceber como isso é verdade. Se liga. Repara que eu mudei a perspectiva do desenho, a forma com que eu fiz o desenho aqui. Se liga. Oposto ao ângulo de 90 graus, eu vou continuar tendo o lado Azinho. Aí aqui, ó, o menor lado Czinho e esse lado aqui à esquerda Bzinho. Observa como, mudando a perspectiva do desenho, como o lado Bzinho ele tem o comportamento de uma altura. Por quê? Qual é o comportamento que uma altura precisa ter? Sai de um vértice e faz 90 graus com o lado oposto. Você vai ver que o Bzinho ele faz exatamente esse papel. Ele sai de um vértice e faz 90 graus com o lado oposto. E isso não acontece só com o Bzinho, com o Czinho também. Então lembra, os catetos, especificamente, além de lados, eles serão alturas. Só que, lembra disso, ó, serão as nossas maiores alturas, já que são duas. Isso significa que o Hzinho, lembra do Hzinho? A altura relativa à hipotenusa? A altura relativa à hipotenusa vai ser sempre a menor altura. Show de bola? Beleza? E para fechar isso daqui, se liga só. Eu coloquei aqui, além dos três lados e além do Hzinho, eu destaquei aqui as letrinhas M e N. Quem são M e N? Basicamente, M e N apareceram a partir do momento que eu traço a altura relativa à hipotenusa. Essa hipotenusa ela foi dividida em dois segmentos menores. BH, que eu chamei de M, e HC, que eu chamei de N. M e N serão as nossas projeções. Bom, lembra o seguinte, projeção é uma sombra. Então pensa, tá vendo o Hzinho? Pensa no Hzinho como uma parede. Aí eu venho aqui na parede Hzinho e apoio uma tábua Bzinho. Onde vai estar a sombra da tábua Bzinho? Concorda comigo que a sombra da tábua Bzinho vai ser o N?
então eu posso dizer que M é a projeção do cateto Bzinho. Da mesma forma, ó, tem o Czinho, sim ou não? Se o Czinho é uma tábua apoiada numa parede, qual vai ser a sombra de Czinho? O M. Então eu posso dizer que M é a projeção do cateto Czinho. Tá claro isso? Show? Bom, vamos lá, gente. Se liga só. Bom, resumidamente, esse assunto aqui é um assunto bem simples. O que você precisa lembrar? Da nomenclatura que eu citei anteriormente e quem são cada um daqueles elementos, beleza? E depois você precisa decorar as relações. E, gente, são apenas 4 relações. A primeira delas, o nosso Pitágoras. De novo, quem é o nosso Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, eu tenho o nosso Azinho ao quadrado, que vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa relação é a relação mais importante do triângulo retângulo, ok? Depois, eu coloquei aqui 2 relações em uma só, porque elas têm a mesma característica, que é o quê? Você tem um cateto ao quadrado. Esse cateto ao quadrado vai ser igual o produto da hipotenusa vezes a sua projeção. Então lembra que eu citei que o N é a projeção de Bzinho? Então repara que nessa fórmula eu tenho Bzinho e N. Toma cuidado para não confundir. Então ó, o quadrado do cateto é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. A projeção do cateto que eu coloquei aqui. Repara que nessa daqui ó, eu já coloquei o Czinho ao quadrado. Czinho ao quadrado, cateto ao quadrado é igual o produto da hipotenusa vezes a sua projeção. Lembra que M é projeção de Czinho, tudo bem? Terceira relação, essa daqui é bem simples também, que é a seguinte. Eu tenho a hipotenusa vezes a sua altura, lembra que o Hzinho é a altura relativa à hipotenusa? Isso é igual ao produto dos nossos catetos, tudo bem? E por fim, essa daqui é bem pouco utilizada. E assim, dá para ver que ela é a expressão mais feia disparada. Mas vamos lá, para a gente não deixar de ver. O que diz essa relação? O inverso do quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual à soma dos inversos dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Bom, a expressão, a fala dela é feia. Então qual é o conselho que eu dou? Decora isso daqui, tudo bem? Só que assim, essa relação ela é importante, por quê? Porque se você notar, ela é a única relação onde você tem as 3 alturas do triângulo retângulo. Essa daqui é uma característica, é uma relação com as 3 alturas do triângulo. Então, ó, lembro que Hzinho é a altura relativa à hipotenusa, é a menor altura. E eu destaco que B e C são os nossos catetos, são lados, mas eles também são alturas, as 2 maiores alturas nesse caso. Tudo bem? Beleza? Show? Então, gente, esse é um assunto bem simples, não tem o que complicar aqui. Nomenclatura, saber quem são individualmente cada um dos elementos e decorar as relações. Tudo bem?